Um colapso emocional não é o fim, é o corpo e a alma pedindo para você recomeçar do jeito certo. E hoje eu quero te mostrar aqui como que você pode se reconstruir depois de um colapso emocional, porque eu sei que hoje em dia muitas pessoas estão se pressionando tanto, se levando ao máximo na exaustão, que chega uma hora que o corpo quebra e aí é preciso reconstruir. E são poucos os que sabem se reconstruir. Mas como eu já passei por isso na minha vida e já vi muitas pessoas fazendo isso na vida delas e auxiliei muitas pessoas nesse processo, eu tenho certeza que se esse for o seu problema, eu posso te ajudar aqui nesse vídeo. Então fica comigo até no final que eu vou te ensinar um passo a passo aqui, um jeito que eu explico para os meus pacientes, que eu também apliquei na minha vida e que pode contribuir para que você saia dessa pressão emocional, desse lugar que você está e reconstrua para uma vida melhor, mais leve e, consequentemente, mais feliz. E se você está aqui e não me conhece, eu sou o Johnny, eu sou psicanalista clínico, sou palestrante, treinador, desenvolvo pessoas há muitos anos e eu já vi muitas pessoas quebrando emocionalmente, mas depois tendo a capacidade de olhar para si, de aprender a se cuidar e com muito amor reconstruir para uma vida mais equilibrada, mais leve e mais feliz. E como eu falei para vocês, eu já vi muitas pessoas acreditando que tem que ser forte o tempo todo. Você já repetiu essa frase para você? Ou você já ouviu pessoas falando isso? Não, eu tenho que suportar isso, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar, isso aí é só para os fracos. E você vai lá suportando, seu corpo dando sinais. E se você não sabe quais são esses sinais, tem outro vídeo aqui no canal que eu explico muito bem os sinais silenciosos do burnout. O burnout não chega de repente, ele dá sinais, mas o problema é que as pessoas vivem ignorando esses sinais que ele está dando. E aí você começa a querer ser muito forte, vai sendo forte igual essa mesa aqui, ó. Só que chega uma hora que é tanta pressão que você coloca que aí você quebra. Quebrar é preciso ter coragem para aceitar esse momento de quebra, reconhecer, passar por esse momento e aí então reconstruir tijolo por tijolo, passo por passo, a vida que você quer. E eu vi muitas pessoas passando por isso e repetindo frases. Não, eu tenho que ser forte, é assim mesmo. O outro é que é fraco. Ah, eu sou assim porque os outros não sabem lidar comigo. Ah, eu faço terapia para aprender a lidar com pessoas que fazem terapia e aí se sobrecarregam como se a culpa fosse do outro. Enfim, é um samba doido aí de desculpas, de negações que colocam cada vez mais pessoas nesse lugar. Esse lugar de estar quebrado emocionalmente e ainda nem perceber que precisa se reconstruir, se reerguer. Só que passando por tudo isso, o que eu aprendi e vi muitas pessoas é que esse colapso ele não é um ponto final. Na verdade, ele é um ponto de inflexão, ele é o ponto de virada na vida de muita gente. Porque quando a pessoa entende o que colocou ela ali, esse ponto que às vezes ela fala que é o fundo do poço, é só o trampolim para ela se destacar ainda mais na vida dela. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. O quanto esse fundo do poço pode ser um trampolim para você para uma vida melhor. Agora, você já chegou nesse ponto? Sabe aquele ponto que o corpo não responde? Em que a mente parece não ter mais clareza das coisas, não responde direito? E tudo que você se propõe a fazer parece pesado demais, exaustivo demais, cansativo demais? E por muito tempo você vai empurrando, deixando para depois, até que uma hora o seu corpo disse chega. É como uma casa cheia de rachaduras. Às vezes tem um monte de rachadura na parede e a pessoa vai lá e só passa uma tinta por cima. Mas a rachadura continua lá e ela vai ficar voltando, até que uma hora essa casa vai ruir. Então quem não cuida das emoções nesse momento em que as rachaduras aparecem, é porque uma hora está esperando essa casa desmoronar sobre ela. Agora, se você já chegou nesse ponto, se já ruiu, então vamos falar como que você faz para se reconstruir. Eu listei aqui 3 etapas básicas para você se reconstruir. Johnny, mas é só isso? Não, às vezes você vai ter que fazer outras coisas, procurar ajuda, fazer terapia, fazer treinamentos, né? Se desenvolver. Inclusive eu tenho um treinamento chamado Tempo Livre Mente Leve, que ele é focado especificamente em você elaborar esse burnout, você sair desse burnout com um método muito simples que eu criei e que eu ensinei as pessoas dentro do consultório. Então se você quiser saber mais sobre esse treinamento, esse curso rápido, que é só você pegar esse método e aplicar na sua vida, o link está aqui na descrição. Vai lá, veja, aplica isso na sua vida que eu sei que vai fazer diferença. Mas esses 3 passos aqui já vai auxiliar você no seu processo de reconstrução. Então o primeiro dele é, para de se cobrar e volte a ser quem você era. Johnny, mas como assim? Você não vai voltar a ser o mesmo, preste atenção. Você não vai voltar a ser o mesmo que você era, e isso já é bom. Porque a pessoa que você era foi quem te colocou nessa situação. Então, você não precisa voltar ao que era, mas você não precisa continuar sendo o que está sendo agora também. Então, tem uma frase que eu falo que reconstrução não é retorno a quem você era,
é reinício. Você não precisa voltar lá atrás. Você só vai começar a partir de agora com essa bagagem. Você já sabe as coisas que você negligenciou na sua vida e que te colocou nessa situação. Então você não precisa voltar lá atrás e fazer tudo de novo. Pega esse aprendizado e a partir de agora, com boas escolhas e boas decisões, você vai ter um novo início na sua vida. E esse início parte dessa decisão de ter uma vida diferente. E aí, o segundo passo já é ligado com esse primeiro. Ao olhar para trás, reconheça o que te trouxe até aqui. O burnout está muito ligado a uma rigidez, a um excesso de controle, você achar que tem que controlar tudo, a você transcender os limites naturais e que você achava que não daria conta e você passa desse limite realmente sobrecarrega você e o seu sistema. Autocobrança, negligência emocional, uma vida desregulada, uma vida nada saudável, aí totalmente sedentária, consumindo coisas que não são boas, alimentos ruins para sua vida. Então tudo isso é importante que você reconheça. Reconheça os pontos que você errou também, para que você não caia mais nele. Por quê? Porque muitas vezes no momento de estresse é muito fácil você voltar a ter comportamentos que você tinha. Voltar para momentos em que você já fez alguma coisa. Então você tem um gatilho já dentro de você. Quando você reconhece os buracos que você caiu, fica mais fácil de você, ao passar por buracos parecidos ou iguais, você conseguir desviar. Então por isso que é importante você reconhecer onde foi que você errou. E por último, reconstrua, mas reconstrua em um ritmo humano. As pessoas acham que tem que ser assim, não, agora que eu caí, eu tenho que passar por cima de tudo e de repente tudo vai acontecer rapidamente. Não é. Você não precisa ter pressa, porque você foi caindo ao longo do tempo. E agora não precisa você querer construir algo rápido, porque senão você vai cair de novo. De novo você vai se autocobrar, você vai se sobrecarregar e não vai dar conta. Então construa um caminho de crescimento constante, mas com base sólida. Comece com pequenos rituais, regule o seu sono, regule sua alimentação, faça atividades físicas, se exponha ao sol, consuma coisas boas, leia bons livros, faça pequenas atividades proveitosas, tire o que não te serve mais, saia de relações que são ruins, que não te servem, tira até esse grupo do WhatsApp aí que só traz dor de cabeça para você. Foque em coisas que são realmente importantes e que vão agregar na sua vida. E reaprenda a sentir prazer nas pequenas coisas. Porque às vezes as pessoas perdem. É normal você perder o prazer. E aí você fica esperando grandes prazeres. Não, você tem que aprender a sentir prazer nessas pequenas coisas. E essas pequenas coisas pode ser qualquer uma. Pode ser uma brincadeira com seu filho, com a sua filha, com o seu cachorro, marido, esposa. Você não precisa fazer uma grande viagem, mas às vezes um passeio até a sorveteria do seu bairro. Coisa que você não faz há tanto tempo. Sentar lá com a sua família, consumir um sorvete, ou mesmo às vezes sozinho. Eu gosto muito de, às vezes, ir na feira. É engraçado, talvez eu esteja ficando velho, mas eu gosto muito de ir na feira de sábado. Tem uma feira aqui perto de casa de sábado de manhã, e pra mim não tem coisa mais prazerosa de ir lá na feira de manhã. Os feirantes já me conhecem, aí eu vou lá na banca do queijo e já me dá um pedaço de queijo para eu experimentar. Aí depois eu já pego as frutas, compro legumes, converso com as pessoas. É extremamente prazeroso, um momento que talvez se eu falar para alguém, talvez não esteja fazendo sentido para você. Mas para mim foi uma coisa que eu coloquei na minha rotina que faz muito sentido. Você também pode ter momentos com a sua espiritualidade, visitar a sua igreja, fazer os seus momentos de introspecção, seus momentos de oração, encontrar prazer nessas pequenas coisas. Então me conta aqui, qual vai ser a sua atividade? Eu já abri meu coração e a minha atividade é ir para a feira de sábado de manhã. Agora, qual que é a sua aí, essa atividade que às vezes ninguém sabe, mas que dá pequeno prazer para você? Me conta aqui e aproveita, se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com algumas pessoas que você sabe que está precisando se reconstruir. Não fala nada para ela, só manda o vídeo. Deixa ela assistir e quando ela chegar no final, acho que ela vai entender o recado. Aproveita também, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda muito. Me conte aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir aqui no canal, que eu vou trazer mais conhecimento para você e a gente se vê no próximo vídeo.